Caraca! Nossa! Caramba, mano! Ô, louco! Essa daí é o quê? Uma Airsoft. Airsoft? Pensei que o bicho era de verdadão mesmo. Não, mas ela parece igualzinha. Igual, é idêntica, O pô. peso e tudo ó, embaixo dela. Dá pra aumentar a câmera aí? Ó? Deixa eu ver. É, não dá pra ver muito bem, não. Mas parece perfeita, hein? É perfeito. Caraca! Você falou quando a gente tava cursando lá que você ia comprar, né? Ou não sei se você já tinha. Não comprei. Ah, tá. Comprei pra jogar. Entendeu? Ah, tá. Mas eu só vou Aí tá. sossegar quando tiver uma de verdade aqui. Ah, logo, logo, hein? Muito, muito, muito em breve, você vai ver. Ser Certo. rápido. Mas Vamos, galera. Desculpa aí, Igor. Desculpa aí, mano. não vai ficar mexendo em salgadinho, não, né? Mano, Não, não, vou colocar no. Eu vou colocar num copo aqui. Aí não vai fazer barulho, não. mano, você tem que comer antes da aula, velho. Pelo amor de Deus. Não foi mal, pô. É porque eu Vamos lá. passei o. É, tava no banheiro, pô. Não, Não, mas olha isso. O cara, ele tá com problema no intestino, ele vai comer o quê? Uma fruta? salgadinho, Vai, mano. vai comer salgadinho. É, pô. Tô com vontade de comer uma coisa salgada. Mas você é cabeçudo, mano. Não pode, mano. Tá. É, mano. Não, agora já come, velho. Já colocou, come. Vai comer isso daí vai dar mais diarreia ainda. Deixa ele comer. Deixa ele comer. Ah, então, ó, qual a lei que a gente vai ver agora? É uma lei pequena também, a lei de identificação criminal. Tá? Certo. Então, a primeira coisa que a gente tem para saber é que ela é uma lei que ela tá tipificada lá na Constituição Federal. Eu coloquei aqui qual que é a parte da Constituição que fala disso, tá? Então, o que que a Constituição Federal fala? E essa lei também fala. O civilmente identificado não será criminalmente identificado. Então, o que que significa isso? Se você, quando você for lá na delegacia, você se identificar civilmente, então você dá um RG, dá uma CNH, dá qualquer documento que esteja lá na lei, previsto como documento passível de identificação civil, os caras não podem ir lá e bater seu dedinho e tirar foto. Tá? Eles não podem fazer a identificação datiloscópica e nem a fotográfica. Então, aqui Certo. a primeira coisa que a gente fala da lei de identificação criminal é como será essa identificação. Legal essa lei, pô. Essas leis aqui são leizinha menor, então é tudo sem. É, umas leizinhas administrativas da hora. Já estudaram alguma coisa de Constituição Federal, Igor? Não, até agora a gente só tá dentro de direito mesmo. Tá. Eu tô procurando aqui nos meu mapa. E essa lei eu não estudei não, cara. Nem fiz essa lei. Vamos lá. Ou eu perdi os mapas, né? Como será essa identificação? A identificação criminal, ela se dá por dois jeitos. Ou a datiloscópica, ou a foto. Na verdade, as duas, desculpa. Ou não, é uma e outra, datiloscópica e fotográfica. Então o cara vai tirar sua fotinho e isso daqui ele vai bater o famoso piano. Certo. Tá? Como será a identificação? Dessas duas formas. Quando que não pode fazer a identificação do cara? Quando não pode? Então, quando apresentar um dos documentos abaixo. Então, o cara apresentou um dos documentos aqui abaixo, não pode. Então, é lá, RG, CNH. Pra gente que é homem, aquele reservista.
Carteira de trabalho. Tá? Então aqui tem alguns documentos que o cara reservista, que o cara apresenta. E você não pode identificar ele criminalmente. Aí a primeira pegadinha, que às vezes cai. Aí a banca vem aqui e fala assim: essa lei ela traz um rol taxativo de documentos, ou seja, ela traz um rol de documentos e só pode ser esses documentos, não pode ser nenhum outro documento errado, tá? Então, não é um rol taxativo. Quando a gente fala que não é um rol taxativo, na cabeça tem que vir já a seguinte questão. Se não é um rol taxativo, pode ser com outros tipos de documentos que não estejam nessa lei. Um exemplo, assim, eu tenho uma carteira da faculdade. E lá na carteirinha da faculdade tem minha foto e os meus dados. Data de nascimento, RG. RG, Então pronto, eu faço a minha identificação criminal, desculpa, a minha identificação civil com aquele civil, documento. E e aquele pode, tem que documento ser pode, permitido. tem que ser permitido. É qualquer documento que traga informações e que através daquele documento ele possa identificar quem é você. Se esse documento puder identificar quem é você, não tem o que se falar que ele não é permitido. Então, as Uhum. bancas normalmente ela fala que é um rol taxativo e não é. Você tem que lembrar que não é um rol taxativo. Qualquer documento que consiga te identificar pode estar dentro dessa lei. Certo. E quando pode? A gente falou aqui quando não pode. Agora a gente vai falar quando pode. Então, a primeira coisa, mesmo apresentando o documento, ele esteja com um lapso temporal muito grande. O que é um lapso temporal? Não. Você apresentar um RG de quando você tinha 10 Você anos de era idade, criança. né? Então, esse documento não vai dar para te fazer a identificação sua, né? Não tem como Sim. bater. Documento em estado de degradação, tá? Mesma coisa, você até apresenta um RG novo, mas o RG está rasgado, borrado e molhado. Não tem como fazer a identificação com aquele documento. Terceiro, dados conflitantes. Você apresenta um RG em perfeito estado e sem lapso temporal. Só que quando ele vai consultar, ele coloca lá o seu RG ou o seu CPF no sistema, sai um nome diferente do nome do RG. Então, o que está acontecendo? Tem informações conflitantes. O documento que você apresentou não bate com o que está lá no banco de dados do cara, do policial ou da delegacia que você tiver. Então, nesse caso, também pode fazer a identificação criminal sua. Quarto caso, você consta no banco de dados como cometido crime de falsificação de documento. Então, assim, na hora que ele puxa esses dados, bate lá e a capivara lá canta que você já respondeu crimes de falsificação de documento. É, Esse tipo de crime faz com que ele possa fazer a identificação criminal sua, tá? Então não pode constar esse tipo de crime lá na hora que o cara vai puxar você. E por último, na instrução penal, SIC, GOIGOP, SIC, ALP. Para. Tá.
essencial para investigação. Então, nesse caso aqui, é o único caso que vai ser o delegado que vai achar que essa identificação ela é essencial à investigação, só que nesse caso aqui, é o único que precisa de autorização judicial. Tá. Mesmo apresentando o documento. Mesmo apresentando o documento. Imagina que, sei lá, eu peguei o David e o David me apresentou, mas o David ele está sendo investigado por ter cometido um homicídio. Aí ele chegou lá, se apresentou, deu documentos, tudo bate perfeitamente. Só que eu, como delegado, falo, não, mesmo ele dando os dados dele, eu preciso colocar ele no banco de dados. Porque se mais pra frente eu precisar de uma foto dele, eu não vou ter. Eu Oi, precisar... Igor. Fala aí. E se eu apresentar uma CNH, beleza? Ela tá intacta ali, todos os dados, só que ela tiver com a data de vencimento próximo, tipo 2 dias. Pode. Essa Pode, né? data de vencimento é algo administrativo para o Detran, né? Para o CTB lá. Entendi. Mas para você fazer essa apresentação e ele conseguir te identificar, tá plenamente correto, né? Uma Perfeito. CNH com uma foto bonitinha lá, todos os dados batendo, só que ela já tá vencida, ela é perfeita para Uhum. identificação civil, tá? Esse cara aqui eu coloquei em negro, porque esse cara aqui é o único que precisa da autorização do juiz, tá? Então ela é importante. A banca pode falar que todos os requisitos, pode listar lá falando que todos os requisitos são de ofício do delegado, né? E não é. Uhum. Perfeito, mano. A mais nova aqui que entrou. Identificação genética. O que é essa identificação genética? O cara vai poder colher o seu sangue e fazer uma identificação sua. Então é mais avançado. Nesse caso aqui, a lei recentemente colocou essa possibilidade. Só que ela já não cabe mais nesses casos aqui, né? Ó. No 1, no 2, no 3, no 4. Ela só vai ser com autorização do juiz. Certo. Né? E É, aqui então poderia colocar essas 5 em vermelho já embaixo também, né? Desculpa, Igor. O que ele vai fazer aí? Ele vai colher sangue. ele vai O que colher sangue mais? para fazer uma identificação genética sua. Ah, tá. Tá? Então o que ele faz aqui? Depois vocês vão ver mais para frente que entrou um novo banco, tá? E esse novo banco vai ficar lá vai ficar sua identificação genética nesse banco de dados, tá? Não sei se ele tá, esse banco já existe, né? Mas a lei já está trazendo essa figura que deve ser criado esse banco. Mas essa identificação genética, o que pode cair na prova? Que ela pode ser de ofício do delegado, ou o MP pode requisitar de ofício, né? Na verdade, é só o juiz que você só pode fazer essa colheita de identificação genética apenas com autorização do juiz. E mais importante, que cai, é o que pode ter nessa identificação genética? Ela não pode trazer dados psicossomáticos? Somáticos. Acho que é somático, peraí. Resumindo a termos do nosso linguajar, ele não pode trazer dados de doença da pessoa. Por exemplo, assim, Psicológica, não, só doença entender. terminal, qualquer Não, doença. doenças que você possa pegar no sangue, né? Então eu não posso colocar lá, se eu, pelo sangue eu descubro que você, por exemplo, tem HIV, eu não posso colocar lá.
entendeu? No banco de dados. Coloca assim, André, portador do vírus HIV, não pode. Não pode estar isso. Só pode colocar lá assim, André, tipo sanguíneo A, o AB, masculino, por exemplo. Entendi. Só isso que pode. Então não pode ter mais nada além disso. Genético. Ah, não, a gente tá 9.099. Cadê a identificação criminal? Eu já tinha aberto essa porra. Genético. Aqui, ó. As informações genéticas contidas no banco de dados do perfil genético não poderão revelar traços somáticos ou comportamentais das pessoas, exceto determinação genética de gênero, tá? Então aqui eu não posso trazer nada mais do que isso que eu falei para você. A tipagem sanguínea da pessoa e o sexo dela. Então isso daqui, como não é a nossa área, eles vão falar o quê? Que cai na prova? Falando isso daqui, ó. Pode trazer dados somáticos ou comportamentais das pessoas. Sempre vai vir essa alternativa. A gente coloca que não pode trazer dados somáticos ou comportamentais das pessoas. Tá? De repente, lá na hora de colher, você verifica que ele tem alguma doença, alguma degeneração. Não pode constar isso no banco de dados. Tá? Segunda coisa que entrou recentemente é quando exclui esses dados genéticos. Tá no pacote anticrime? Cara, eu acho que tá. Se entrou assim tão recentemente, eu acho que deve estar. Quando que... Falei. Essas mudanças vão cair todas, cara. Essas mudanças aí. Quando que a gente tem que excluir esses dados genéticos do banco de dados? A primeira possibilidade é a requerimento do réu, quando ele foi absolvido, tá? Então imagine que o cara ele foi absolvido, então o que ele faz? Ele entra com requerimento para que aqueles dados genéticos dele que estavam lá no banco sejam apagados, tá? Então é a primeira possibilidade. Agora a segunda possibilidade, o réu ele já não é absolvido, ele foi sentenciado. E aí como que ele pode pedir para que seja excluído? Após, aí aqui vai cair esse ano aqui, ó. Como é número, né? O Nesp gosta de número, então vai cair aqui, ó. Então ele pode pedir para que seja excluído, mas após 20 anos depois da sua condenação. Isso é o que vai cair. Vou colocar aqui, ó, hashtag 2020, que é a coisa mais nova que tem dentro dessa lei. Então o que acontece? O cara ele pegou lá uma pena de 20 anos. Ele cumpriu 15. Esse prazo de 20 anos vai contar só após esses 15 anos que ele cumpriu. Então, durante ele estar lá dentro recebendo a detenção dele, não vai estar contando esse prazo. Agora, quando ele sair da cadeia, é que vai começar a contar esses 20 anos. E ele só pode pedir para que seja excluído após esses 20 anos. Após Caraca! ele... Tá? Essa ficou pesada, hein? Mas também, pra ele não tá nem Ó, aí, a não. gente tá até aqui, ó, pertinho, ó. Nem precisou procurar. Então, ó, no primeiro caso é absolvição. O cara foi absolvido, pode ser excluído. O segundo caso é mediante requerimento após decorrido 20 anos do cumprimento da pena. Então, o cara ele vai ter que cumprir essa pena após 20 anos é que ele vai receber esse cara. Cara, eu acho que dessa lei aqui são essas coisas mais importantes. Que é lei pequenininha.
David, tá vivo? De 2009, né? Tô sim, pô. Tá. De 2009 essa lei, né? Não, essa lei, ela é antiguinha, né? Deixa eu ver. Não, ó, acho que é de 2009. 2009, antiguinha. É. Agora, essas alterações foi as alterações no final de 2019, né? 2019 tem até aí, ó, os complementos. 13964. Aqui, ó. É porque os caras podem pedir a lei 13964. Você tá com a 12037 na mente, você se fode. Ah, não, é que na verdade a 13964 são todas as mudanças, né, Igor? Sim, sim. Ó, Se é o você pegar pacote a anticrime, mudança lá entendeu? no. É o pacote anticrime. Se pegar lá o código de lesão corporal também, é 13. Deve estar aqui, ó. 129 deve estar aqui, ó. É, Não tá, não. Deve ser outra, então, essa daqui. Essa daqui entrou em 24 de dezembro de 2019. é isso aí. As mudanças do hediondo, do 129, tá tudo aí dentro, né? Não, a do 129 não tá aqui, mano. Acho que tá, mano. Tá, não. Tá. Não. Esse daqui é do. Qualificado pelo resultado de lesão corporal dentro do 121, ó. Do Do 157. morte, né? Tá do morte. Beleza. Então, ó, a gente terminou identificação criminal também. Ó, preconceito racial já foi. Improbidade a gente vai jogar para a lei de administração civil. Acesso à informação, depois a gente deixa para um outro dia. É uma lei pequenininha também. Deixa eu parar aqui a gravação. Tá gravando? Tô.